Bem-vindos a mais um Vamos Pedalar, o programa que fala tudo sobre o mundo das bikes. Vamos falar agora com o médico e ciclista Paulo Saldiva. Um papo super interessante e descontraído. Vamos lá ver? Bom, eu ando de bike desde pequeno, eu sempre gostei de bicicleta desde criança. Eu consegui andar de bicicleta sem roda aos 6 anos de idade, ou seja, os dinossauros ainda viviam sobre a face da terra. E continuava andando, eu morava perto de Ibirapuera, eu frequentava o parque andando de bicicleta no momento que uma criança podia sair de casa e atravessar uma avenida e chegar no parque de Ibirapuera. Quando entrei na faculdade de medicina, eu tinha 17 anos e para me deslocar entre o Hospital das Clínicas e aqui o campus do Butantã, eu comecei a fazer de bike e a partir daí incorporei a bicicleta como modo exclusivo de mobilidade até hoje. A bicicleta, para mim, ela é uma chance de eu encontrar uma cidade que é feia, mas tem personalidade. São Paulo não é um amor à primeira vista, mas ela tem muita personalidade. E o tempo da bicicleta me permite olhar a cidade nos seus detalhes, nos seus personagens. Ela me permite escutar a voz das pessoas nas ruas. A bicicleta me dá uma mobilidade muito grande e eu consigo, por exemplo, frequentar a minha cidade, que é aquela que sai do meu coração e vai morar nos lugares que eu frequentei, na casa das pessoas que eu gosto. Então, a bicicleta para mim é uma forma de você viver e também ganhar tempo numa cidade complicada, mas que pode ser dissecada em cada uma das suas fibras por um olhar mais cuidadoso que o tempo da bicicleta permite. Bom, a primeira coisa que a bicicleta faz bem é que ela te dá um exercício importante para um grupamento muscular que é fundamental para a pessoa se preparar para envelhecer. De todos os exercícios que você pode fazer, você tem que ter que ter o coração bombe e que tuas pernas aguentem o seu peso e que te deem autonomia para você subir escadas, para você tomar banho sozinho, para você exercitar suas funções de independência. Então a bicicleta ela coloca na sua vida uma rara combinação de exercício de tonificação muscular do quadril e das pernas e ao mesmo tempo ele é um excelente exercício para o coração sem que haja o mesmo dano articular da corrida ou da caminhada. O que a bicicleta pode trazer de errado? Primeiro, você tem um banco ruim. Um banco que é uma altura, uma regulagem de altura de banco ruim. Isso pode fazer com que o teu tendão patelar, aquilo que faz a perna fazer esse movimento de cancan, né, de levantar, ele trabalhe em uma configuração desfavorável. E, portanto, você pode ter uma coisa chamada degeneração. É como se fosse uma ruga que tem na pele, no tendão. Você repõe tecido fibroso por uma gelatina que pode levar a uma inflamação do tendão. Uma outra coisa que a bicicleta pode fazer é você usar os mesmos caminhos de carro e receber uma dose de poluentes maior. Ou seja, quando você está andando na bicicleta, tanto pela segurança viária como pelos níveis de poluição, é bom que você use caminhos alternativos. As novas chaminés, que a cidade deixou de ter fábricas, ou seja, ela passou a vender serviços e, consequentemente, mobilidade. Então saíram as chaminés da indústria, entraram pequenos canos que aos milhões povoam a nossa cidade. E a bicicleta anda nesse caminho. Portanto, quanto menos carro você topar, menor vai ser a chance de você ter um acidente por impacto e também menor quantidade de poluentes você vai inalar. A bicicleta também, ela prevê uma coisa que pode dar errado, é você dirigir a bicicleta como você dirige o carro. Ou seja, existe, e eu vejo com muita preocupação como um ciclista velho, que nas ciclovias hoje, nas grandes avenidas, existem faixas de pedestre que cruzam as ciclovias. E existe um farol que não é respeitado. Portanto, uma das coisas que o ciclista não pode impor é que ele tem uma superioridade moral sobre o outro meio de transporte. E, infelizmente, eu vejo que a gente ainda impõe a voz do mais forte, ou seja, o carro oprime a bike, né, e a bike oprime o pedestre. Ou seja,
Nós temos que ou seja, ele não pode devolver ou incorporar como normal a atitude de agressividade no trânsito. E isso faz com que eu veja, por exemplo, bicicletas rodando, descendo a Rebouças, andando no meio dos carros como se fosse motocicleta. Você não tem um tempo de freagem adequado, você não tem uma estabilidade adequada. Então, a chance de você ter um acidente muito grave é isso, você dirigir como se estivesse competindo nas ruas. A rua não deve passar de 15 km por hora. Para você cair a 15 km por hora é uma coisa. E você vai treinar nos lugares onde seja permitido assim fazê-lo. Infelizmente, São Paulo não tem muitos espaços para isso. Você não tem o campus da USP, tem uma ciclovia que está sendo cada vez mais comprometida aqui do lado de Pinheiros, tem algumas ciclovias que vão por aí, mas você não tem um espaço onde você possa andar com a bicicleta numa velocidade que seja agressiva, que não seja agressiva para o seu semelhante e, consequentemente, para você também. Vamos agora ver a dica do nosso super especialista Mário Cana de como cuidar melhor da nossa querida bike. Vamos lá ver? Olá, sou o Cana da Ciclo Urbano e hoje nós vamos falar de pedais. Muita gente tem mandado e-mail pra gente falando, pô, qual que é o segredo para trocar um pedal? Acabou estragando a rosca. São detalhes bestas, pode parecer besta, mas é muito importante a gente pontuar certinho para não ter erro. Vamos lá? Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é o lado do pedal. Os pedais são marcados como R direito e L esquerdo. Isso é imprescindível para você não estragar a rosca lá, certo? Isso é a primeira coisa a você prestar atenção. Então, detectou qual que é o pedal certo, você tem que entender qual o lado da rosca. Uma regra que eu sempre falo é o seguinte, é fácil de lembrar. Você estando olhando para a bicicleta, você sempre vai apertar o pedal no sentido que você pedala e soltar para o outro sentido. Então, dependente do lado da bicicleta, sempre aperta para o lado que pedala e solta para o lado contrário. Fácil de guardar. Vamos lá. A gente recomenda passar uma graxinha no pedal. Graxa, vaselina, qualquer coisa já vai ajudar caso você precise tirar o pedal depois. Então a regra é a seguinte, lado da coroa sempre vai pedalando no sentido que pedala. O lado da coroa, lado que pedala é o lado que aperta, tá vendo? Ó? Pedala para lá, a rosca também para o mesmo lado. Tem que entrar na mão, tem que entrar macio, senão alguma coisa está errada. Você vai girar quase que todo o pedal na mão, aí sim você vem com a chave. Para quebrar um galho pode ser uma chave 15 dessa aqui. O ideal é ter uma chave de pedal que ela é um pouquinho mais estreita, tem mais cabo e tal. Mas não é sempre que a gente tem na mão, vai de boca 15 que faz o serviço. Vamos lá. Ó, encostou. Você tem que exercer uma certa força sem arrancar sangue. Você pode até conferir para cá. Tem que ser algo razoável, mas sem arrancar sangue. Afinal de contas, o eixo é de aço, o pé de vela normalmente é de alumínio. Já foi. Procedimento por outro lado é o mesmo esquema. E a gente vai pensar a mesma coisa. Aperto para o lado que eu pedalo e solto para o lado contrário. Então, se eu mudar de posição aqui, vamos lá. A gente recomenda passar uma graxinha no pedal. Graxa, vaselina, qualquer coisa já vai ajudar caso você precise tirar o pedal depois. Vai ser exatamente a mesma coisa do outro lado. Eu vou apertar para o lado que pedala. Apesar da rosca ser invertida, você tendo isso em mente, mesmo procedimento, vai com a mão até o final, aí sim a chave. Encostar. Opa, chegou. Vou dar aquele toquezinho. Pronto. É isso aí. Gostou da dica de hoje? Ficou com alguma dúvida? Manda um e-mail para o cana@ciclourbano.com.br que a gente troca ideia, tira sua dúvida lá. Valeu! No próximo bloco, vamos conhecer a empresa Tembici, focada em soluções para a bicicleta. Fica com a gente, hein? A gente volta já.
Vamos conhecer agora a empresa Tembici, super especializada em soluções inovadoras para bike e mobilidade urbana. Vamos lá ver? A Tembici, a gente tem como principal negócio projetos de bicicletas compartilhadas, tanto público como privado. Então a gente tem, por exemplo, um sistema em Sorocaba, que é direto com a prefeitura, e a gente também expande isso para condomínios corporativos ou residenciais, que tem dado bastante certo, a aceitação tem sido bem boa. Mas a gente também tem outras linhas de negócio, que é estacionamentos de bicicleta, que a gente entende que a gente também tem que atender esse ciclista que tem a própria bike. E além disso tem o e-bike, que é um e-commerce, que também trata desse universo da bicicleta, e uma linha que a gente chama de linhas complementares. Então, projetos variados como o Escolinha Bike, que é um projeto dedicado para a educação infantil no trânsito, a gente também realiza por aqui. O compartilhamento, basicamente, como eu falei, ele está dividido em privado e em público. Então, quando ele é público, qualquer pessoa pode usar, não tem restrição de público, né? Mas o privado, quando ele está, por exemplo, num condomínio corporativo, geralmente a construtora ou a administradora do negócio, ela limita que, por exemplo, só os funcionários daquele lugar que podem utilizar. Mas basicamente a pessoa precisa fazer um cadastro prévio, então a gente sempre tem uma plataforma online onde a pessoa entra, se cadastra, ela vai registrar uns dados básicos lá. Indo até uma estação, ela retira a bicicleta, a gente tem um totem onde ela vai digitar o CPF e uma senha, que ela cadastrou no momento que ela compartilhou os dados dela lá com a gente no site, e depois ela estando na estação, ela escolhe qualquer uma das bicicletas lá disponíveis, pega para ela utilizar e ela pode pegar num ponto A e ir até um ponto B, que é esse o positivo da bicicleta compartilhada, né? Então, e o ideal é justamente isso, a gente trabalha para que existam diversos pontos na cidade, para que quanto mais pontos existam, mais possibilidades de pegar a bicicleta em um e devolver em outro, você estimula ainda mais o uso. Tendo, por exemplo, uma estação num terminal de metrô, eu pego uma bicicleta numa estação próxima da minha casa eu vá até a estação de bicicleta perto do metrô, devolva lá e complemente o meu trajeto com o metrô ou no terminal de ônibus, por exemplo. Então a gente tem visto que tem funcionado bastante, as pessoas aceitam isso muito bem. Os projetos de bicicleta compartilhada, eles são a porta de entrada para os ciclistas, né? Então, se eu não pedalo ainda e eu quero começar a pedalar, geralmente eu vou testar, ver se eu me sinto segura, se tudo bem, se eu tenho estrutura física para isso, enfim, por um projeto de bicicleta compartilhada, porque eu não vou comprar uma sem saber se vai rolar, né? E aí eu pedalando, vendo, putz, tá tudo ok, gosto disso, acho que dá para incorporar no meu dia a dia. E aí acontece uma segunda etapa, que é quando a pessoa compra a própria bicicleta. E aí a hora que as pessoas têm as próprias bikes é que você tem uma demanda de estacionamento, por exemplo, né? Então, que aí entra uma outra parte também que a Tembici trabalha, que é oferecer estacionamento para esses ciclistas que já têm a própria bicicleta. A gente entende aqui dentro, é uma coisa que a gente passa para todos os colaboradores, de que a pessoa ela pode ter uma qualidade de vida muito melhor se de repente ela colocar a bicicleta no dia a dia dela como transporte, né? O site e-bike te ajuda a escolher a melhor configuração de bike. Vamos lá conhecer? O e-bike ele é uma plataforma informativa e de venda de bicicleta que principalmente visa vender a bicicleta certa para a pessoa certa e munir a pessoa com conhecimentos e informações necessárias para, na hora dela decidir o processo de compra dela, ela saber o que vale a pena ela pensar para comprar uma bicicleta que atenda melhor ao propósito que ela está buscando. Ela entra na plataforma, ela vai cair nessa primeira página que explica basicamente o que o e-bike fez com as bicicletas que entraram aqui no site. Então, nós adaptamos as bicicletas do mercado para o uso urbano, com melhores componentes e bicicletas de mais qualidade. Quer entender mais sobre os nossos modelos ou os modelos adaptados do e-bike? Clique aqui. Essas adaptações foram feitas junto com especialistas, pegando as bicicletas que tinham disponíveis no mercado nacional e fazendo alguns pequenos ajustes que fazem muita diferença na hora do uso. Aqui, logo de cara, a gente estimula dentro do site uma chamada de a bicicleta, a bike certa para você com até 50% de desconto. Então a gente quer que as pessoas cliquem nesse botãozinho. Quando elas não comprar, ou comprar agora, que é o nome do botão, elas entram em uma pesquisa que a gente pergunta, quer descobrir qual a bike certa para você? A gente te ajuda. E aí ela tem uma série de perguntas que vão traçar o perfil dela, e esse perfil, por exemplo,
A primeira pergunta é para quem é a bicicleta, ela pode responder para mim ou para outra pessoa, e tem perguntas do tipo, como você vai curtir sua bike, que é se locomovendo pelas ruas da cidade, ou curtindo parques e ciclofaixas. A ideia é que quando ela responde essa pergunta, a gente faça um cruzamento de dados entre o perfil dela e os componentes das bicicletas. E o site vai sugerir para ela, entre o cruzamento das necessidades dela e os componentes das bicicletas, alguns modelos que sejam sugeridos para aquele propósito, para aquele perfil. E a pessoa, quando ela estiver navegando, a gente inseriu durante todo o processo de navegação informações de para que servem as 21 marchas, para que servem 7 marchas, para que aquele pneu é ideal, para que serve um bagageiro. A gente, em vez de privilegiar a venda por marca, o e-bike, na verdade, ele privilegia a venda pelo componente, pelo entendimento sobre por que esse componente ajuda uma pessoa ou não. Então ela vai poder navegar sobre os pontos das bicicletas, explicando, e a gente explica exatamente para que serve cada coisa, e se aquela bicicleta atende ao perfil dela e ela percebe que aqueles componentes fazem sentido para o tipo de uso que ela quer, que é uma reflexão que ela está fazendo durante todo o processo de compra, aí a gente entende que quando ela finalizar a compra, a chance dela ficar mais satisfeita com o produto que ela comprou é maior do que se ela simplesmente entrasse e comprasse por marca, que é o que acontece num meio um pouco mais tradicional de venda. A ideia ela veio de um grande parceiro nosso, que é o Itaú, como uma forma de complementar o nosso sistema de bicicletas compartilhadas. Então imagina que hoje uma pessoa ela experimenta uma bicicleta num sistema de bicicleta compartilhada, ela começa a utilizar esse sistema e ela percebe que a bicicleta pode atender ela como um modal de transporte, como um meio de transporte. E aí ela parte para um segundo momento ou para um momento complementar, que é justamente ter a sua própria bicicleta. Então a gente entende que essa pessoa ela experimenta e ela pode comprar depois. E a ideia surgiu justamente dessa convergência entre esses dois momentos. Depois do intervalo, vamos bater um papo com a Soninha Francini, jornalista, apresentadora e política. Fica aí, a gente volta já. Fomos bater um delicioso papo com a Soninha, uma mulher multifacetada. Ela é jornalista, apresentadora, política e, acima de tudo, ciclista. Vamos lá ver? Primeira memória em 2 rodas foi numa imitação de uma lambreta. Era uma bicicletinha, mas era com roda pequena, assim, na mesma proporção de uma lambreta ou uma Vespa, como eu tive anos depois. Foi nela que eu aprendi a andar sem rodinha. Mas a grande bicicleta que eu tive, eu ganhei uns bons anos depois, era uma bicicleta de verdade, dobrável, azul metálica, roda branca. Aí eu usei muito aquela bicicleta, foram anos de simbiose ali. Eu lembro que a primeira vez que eu usei a bicicleta para me deslocar de um ponto a outro é porque tinha uma bicicletada e eu ia me juntar ao pessoal ali na Praça do Ciclista, que não chamava ainda Praça do Ciclista. Depois de um projeto de lei meu, a pedido do movimento, ganhou esse nome. E eu tava morrendo de medo, porque eu andava de bicicleta na cidade à noite, como passeio, não para fazer um deslocamento assim de Perdizes até a Avenida Paulista. E aí eu lembro que o pessoal, já no modo bike anjo, falou: não, fica tranquilo, faz assim, faz assado, a gente te acompanha. E a primeira sensação, assim, tipo, puta que delícia, é você sair de casa e montar e sair andando. Sabe? Não precisa nada. Não precisa ligar, não precisa procurar, estou com a carteira, estou com o bilhete, estou com o dinheiro. Você simplesmente monta e sai pedalando. E aí aquela coisa de você passar pela mesma rua por onde você já passou 1 milhão de vezes e só daquela vez você percebe que tem uma pitangueira carregada, sabe? Então eu fui perdendo o medo, ainda passei uns perrengues assim por escolher caminho errado, sabe? Eu podia ter ido pela Angélica, mas eu subi a Consolação, então você vai meio no meio fio assim, exprimido. Mas aí com os toques todos do pessoal, eu falei, gente, é possível na minha idade, é possível nesta cidade cheia de altos e baixos, ladeiras e calor e frio, é possível. Eu lembro dessa sensação de que não era para os outros, eu era uma militante em defesa dos outros, da possibilidade de os outros usarem bicicleta como meio de locomoção, não era para mim.
Aí quando eu aprendi, eu testei e eu falei, eu também estou, eu faço parte disso. Eu sempre gostei de política, desde pequena, era uma coisa meio ET, assim, na classe, sabe? Porque as meninas falam assim, credo, você assiste jornal? Você lê jornal? Porque eu era muito instigada, por isso pela minha mãe, que era uma pessoa que não tinha nenhum tipo de militância política, assim, formal, ela não fazia parte de movimento estudantil, nem de professor, nem nada. Ela era uma professora crítica, atenta. Então minha mãe assistia televisão e se revoltava contra o noticiário. E eu fui entendendo as razões da revolta dela, concordei totalmente com elas e passei a me interessar, acompanhar e ter aquele incômodo de não se conformar com as coisas erradas e querer fazer alguma coisa a respeito delas. Então eu sempre quis fazer alguma coisa que estivesse ao meu alcance e estendendo um pouco o limite desse alcance, sabe? Na minha rua, no colégio que eu estudei, na igreja que eu frequentava e na televisão que eu trabalhava. Assim, todos os meus empregos, como professora, como apresentadora, como colunista de jornal, a veia de querer fazer alguma coisa para mudar o mundo estava sempre ali. Até que um dia eu falei assim, não, essa não é mais a minha atividade adicional. Eu sou professora, apresentadora, comentarista e também faço política. Eu quis inverter o peso e foi quando eu me candidatei a vereadora. Então era para ter uma dedicação integral à política e o resto ser o adicional, sabe? Comentário de futebol, outras atividades assim complementavam ou se somavam à principal, que era a política. Tem que conciliar, porque a política faz parte do dia e a bicicleta também. Me conduz a todos os lugares. Política faz parte de tudo que eu faço. E a bicicleta me leva a todos os lugares. Então, não sei se agora eu ainda sou, porque as coisas ganharam muito corpo, né? Não sei se faz tanta diferença assim ter uma pessoa que faça questão de falar em bicicleta, legislar a favor da bicicleta, colocar a bicicleta na mídia. Mas eu tive meu momento, assim, falar de bicicleta na Câmara Municipal ou numa campanha eleitoral para a prefeitura era meio folclórico, assim, sabe? Tipo, só podia ser coisa dessa maluca aí. Então você querer falar sério de bicicleta e falar sério de bicicleta em ambientes que não levavam bicicleta a sério, eu tenho certeza que teve um papel, assim, tipo, tinha que ser aquela que é meio louca para convencer o pessoal de que aquele tema não era loucura, era uma coisa séria. A respeito do que as pessoas temem em relação a retrocessos na conquista de espaço para a bicicleta, posso dizer o seguinte, não temam. Muito espaço foi conquistado às custas de você angariar antipatia para os ciclistas, pela falta de diálogo, pela falta de planejamento, pela falta até de sentido de algumas estruturas que foram implantadas assim, sem muito critério. Então a constituição de um sistema cicloviário precisa ser feito com critério, com os desejos de viagens e a gente preza muito isso nessa gestão. O secretário de transporte é defensor disso, quando ainda muita gente achava que isso não tinha nada a ver com transporte e mobilidade urbana, lugar de bicicleta era no parque para lazer. Então esse aspecto assim de que a bicicleta faz parte e precisa ter um espaço melhor do que ela tem hoje, tá na veia. Bom, pessoal, o Vamos Pedalar fica por aqui. Mas semana que vem tem mais dicas de manutenção, viagens e tudo sobre o mundo da bike. Fica com a gente, vamos pedalar?